Paz do Senhor. Vamos esperar as pessoas entrarem para nós começar a conversar com vocês. Três pessoas, 17, 54. Paz do Senhor, Maria Eduarda. Amanda, Ana Carolina. Paz do Senhor, 200. Leila, Paloma. Meu, olha como meu rosto está inchado, né? Paz do Senhor, 300. Vamos esperar subir. Sei que tem bastante gente esperando. 300. Vamos esperar. Daqui a pouco a gente já começa a conversar. Natan tá aí também, Natan. Sidneia, Robinho. Bastante gente. Bastante gente chegando. Paraguai. Rócio do Paraguai. A Emily. Um beijo pra ti. Suzana. 400. Vamos esperar. Sei que tem bastante gente ansioso. Olha que eu também tô. Vamos ver. Marina. Carolina. Vamos começar? Tem bastante gente já assistindo. Então, vamos começar falando sobre o ano passado. No ano passado, a gente estava indo numa igreja em Agrolândia. Conta tu, então. Não. Eu acho que primeiro tu tem que contar a... É que é muita coisa, é muita história. Muitas promessas de Deus. Vai, então. Eu acho que tu tem que contar a situação da síndrome, o que ela ocasionou. Sim. Né? Então, como todos vocês sabem que eu tive a síndrome de Steven Johnson, eu tive bolhas por todo o meu corpo, tive também por dentro, no meu útero. Aonde vocês podem imaginar bolha, eu tinha. Então, alguns médicos chegaram a falar que seria impossível eu ter filhos, porque o meu útero ele foi muito afetado pelo Steven Johnson, pelas bolhas. E o meu útero ele ficou muito machucado. Então, alguns médicos, até um médico de Floripa, chegou a falar que seria muito arriscado eu ter um filho, que talvez eu não conseguiria segurar o neném. Então, começou assim, né? Agora tu quer continuar? Continua, que tu sabe falar melhor que eu. Na verdade, a questão dos médicos é que você não poderia nem, de fato, ter uma relação sexual normal. Ou seja, se você desejasse ter um filho, você não poderia, porque o teu corpo não aceitaria o sêmen, no caso. Isso. Alguns médicos falaram que o anticoncepcional, até a própria camisinha, eu poderia ter alergia, o próprio preservativo, né? E o próprio sêmen do homem, eu podia, de qualquer homem, né? Eu podia, claro que é só do meu esposo, né? Graças a Deus. Mas eu poderia ter alergia e poderia morrer ainda por causa disso, por causa de uma alergia e desenvolver o Steven Johnson de novo. Até foi cogitado para a gente poder casar e ter uma vida normal de esposo e esposa. Até foi cogitado que eu deveria de fazer aquela cirurgia de vasectomia, porque infelizmente a gente não poderia ter um filho. Então, no caso, o Paulo e a Simone, meus sogros falaram que eu teria que fazer, e eu fui pesquisar para a gente fazer mesmo, porque o meu objetivo primeiro era casar com a Paula, e eu creio que se Deus quisesse, mesmo com cirurgia e tudo, a gente poderia ter um filho. Eu tinha essa fé. A gente, né, que Deus podia fazer um milagre, mesmo com ele fazendo a cirurgia, o Senhor podia dar um filho para nós. Sim. Então eu resolvi correr atrás para ver se seria possível fazer. Só que eu pesquisei e, sei lá, não desceu assim. Eu faria sem problema, mas eu pensei que eu creio que Deus não ia deixar dessa forma.
Ele ia fazer alguma coisa que não precisasse a gente passar por essa situação. Então a gente, graças a Deus, a gente casou e deu tudo certo, né? Não tive reação alérgica nenhuma, graças a Deus. Comecei a tomar um anticoncepcional, tava tudo certo. Com 8 meses de casado eu parei, porque comecei a sentir assim umas dores de cabeça, umas... que tem mulher mesmo que sente dor anticoncepcional, tem umas que engordam e tal. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça e decidi parar de tomar para ver se era o anticoncepcional que estava me fazendo mal. E realmente era, ele estava me dando muita dor de cabeça. E eu parei e a gente ficou só se cuidando mesmo com um preservativo. Então passou-se o tempo e Deus começou a falar, né? Só que o problema é que Deus falava só com ela. É. E Deus não falava comigo. E eu comecei a ficar preocupada. A primeira vez que Deus falou com a gente foi uma vez que fui pregar na cidade de Agrolândia, na sede de Agrolândia, aqui perto da minha cidade. E nós chegando de mão dada assim na igreja, uma irmã, ela é uma profeta, olhou para minha barriga e ela disse o nome do bebê. Ela disse o nome da criança que eu e meu esposo tava conversando um certo dia se a gente tivesse um menino ou uma menina que se chamaria o nome tal. E ela falou que estaria chegando, né? Estaria chegando e falou logo. O nome certinho que a gente escolheu. A gente escolheu há quase 6 meses atrás, a gente conversando, eu e ela, apenas na nossa casa. Faz um ano já, porque foi em junho do ano passado. Sim, mas 6 meses atrás e recebi a profecia. Sim, faz um ano que a gente recebeu essa profecia. E dali, né? Dali por diante, Deus começou a falar só com você, né? Deus falava que ia realizar o meu sonho, porque o meu sonho realmente era um dia poder ter um filho. Até os meus 13, 14 anos de idade, eu brincava de boneca. Era o meu sonho de poder um dia ter o meu próprio bebê. E quando alguns médicos falaram, como eu disse para vocês, que eu nunca poderia ter um filho, ou era impossível, ou que se eu tivesse eu ia ter um aborto, que eu não conseguiria segurar uma criança, que eu poderia ter alergia, como a gente já comentou, eu tinha no meu coração que um dia, assim como Deus tinha feito o milagre do Steven Johnson, Deus também poderia me dar um filho. Deus também podia fazer esse milagre, porque para ele fazer mais um milagre na minha vida não era nada. Então, assim, eu confiava, orava e esperava que um dia Deus ia me dar, um dia Deus ia realizar o meu sonho. E Deus só falava comigo, falou essa vez com a gente junto, né? O nome do neném, Deus usou a mulher para falar com a gente. E a gente ficou esperando, e Deus ficou falando que ia dar o meu sonho, ele ia se realizar, que o meu sonho ia se realizar, que ele estava ouvindo as minhas orações. E um certo dia, meu pai e minha mãe foram num culto, e eu e meu esposo fomos em outro. E a gente estava em casa já, né? Já tinha voltado do culto. E meu pai e minha mãe chegaram lá na minha casa e a minha mãe chegou meio assim que emocionada, meio chorando, meu pai gravando assim. Ela chegou e falou assim: filha, a mãe trouxe uma trufa para ti. Ano passado, irmãos, isso. Ano passado, depois que a irmã revelou para nós na igreja o nome do neném. A mãe trouxe uma trufa para ti, porque uma irmã da nossa igreja disse que te viu grávida. Disse que te viu grávida. E a cor da trufa é a cor que vai ser o neném. E lá mostrou, né, a trufa, a cor da trufa, mostrou o sexo do neném. Eu tenho até hoje o papelzinho guardado da trufa, que a minha mãe me deu. Eu comi, né, claro, eu comi a trufa, mas eu tenho até hoje guardado o papelzinho da trufa, que era a cor do sexo do neném. Depois a gente mostra, né? Depois a gente mostra. E daí... Então, depois de Deus ter falado novamente contigo em outros cultos. Deus sempre falava comigo. Graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que chegamos a 1000 pessoas. Olha aí que benção. Até que chegou essa profecia. Essa profecia. Deixa eu mostrar para vocês. Tem que ver se vai dar para escutar. Porque como a gente vai em bastante lugares, aí Deus fala com a gente sempre tenta gravar para mostrar pro meu pai e pra minha mãe. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu coloquei bem na parte onde o profeta, na verdade, era 2 profetas, né? Um falava em línguas estranhas e o outro traduzia, né? Muito tremendo. É uma profecia muito forte. Deixa eu mostrar para vocês. Mas digo para ti, se amaste
entristeça o vosso coração. Nikatoto laplai. Mas digo para ti, Si amanetu. se prepara, Takla teklo klaplai. porque tenho eu Shara toto lamanai. uma surpresa preparada. E no asteklo E vou achai. colocar Mama tetu plai. nas vossas mãos, Shirimlas teklo. diz o Senhor. Aleluia. Deus dizia que tinha uma surpresa preparada e que ele ia colocar nas minhas mãos, né? Nas vossas mãos, nas minhas mãos e na dele, né? Mas era, no caso, a profecia era destinada para você novamente. Isso. Deus dizia, né? Filha minha, te digo que tem uma surpresa preparada e vou colocar nas tuas mãos. Isso foi em maio. Quando chega em junho, uma moça lá da África, ela me mandou uma mensagem e ela disse assim: Paula, eu tive um sonho com você, eu tenho todas as mensagens aqui guardadas, eu tenho prints dessas mensagens. Ela disse assim: Paula... Ela é da África, mas está morando nos Estados Unidos. Isso. Aí ela mandou pra mim assim, ela disse: Paula, eu tive um sonho com você e você estava grávida. Aí passou. Mas quando chegou em agosto, ela disse assim: Paula, Deus manda te dizer que chegou o momento. Eu tive mais um sonho com você e Deus manda te dizer que chegou o momento. E no começo de agosto, irmãos, foi um momento muito assim, feliz da minha vida, mas também foi um momento que Deus testou a minha fé. Porque eu comecei a ficar muito mal já por conta da gravidez, mas a gente fazia exame de sangue, exame de urina e não mostrava gravidez nenhuma. E eu comecei a passar muito mal, eu tinha muita dor nos meus seios, tudo como ser grávida mesmo, como se eu tivesse grávida, só que nada, nem ultrassom mostrou gravidez alguma. E cheguei até um dia a gente ficou tão assim desesperado em casa, assim, que o médico falou, o Maico falou: vamos te levar no hospital, no pronto-socorro, para eles fazerem exame, alguém te avaliar, né, alguém te ver. E a gente foi. Quando eu chego lá, sou atendida, e daí a médica me examina, ela examinou os meus seios, ela perguntou o que eu estava sentindo, eu sentia muita dor aqui no pé da barriga, como se eu tivesse mesmo grávida, né? E eu já estava grávida, mas eu tive que... Deus me provou naquele momento, Deus provou minha fé. Por quê? Porque ela me examinou, fez exame tudo, e nos exames estava tudo certo, eu não tinha nenhum problema, mas ela disse assim: Paula, você vai ter que fazer uma mamografia, porque eu acho, ela falou assim, que pelo que eu tô te examinando, você tá com 2 tumores. Você tá com um tumor no seio, outro, né? Nos 2 seios eu tava com tumores. E ela disse também que eu tava com um tumor na minha trompa, né? No útero. No meu útero. Ela falou que eu tava com tumor e que era pra mim fazer exame rápido porque eu tava com tumor, ela falou assim. E daí depois ainda tu foi pro soro, isso, né? foi numa quarta, daí fiquei no soro. Aí me deram um remédio que me deu alergia, como os irmãos sabem. A Steven Johnson, ela é desenvolvida por remédios. E eu fiquei com a cara desse tamanho, eu fiquei desesperada, porque o remédio eles tinham colocado no soro, né, na veia. Eu fiquei muito desesperada, eu disse: Deus, tenha misericórdia de mim. E eu comecei a ficar ruim. E aquilo não passava, eu fiquei muito aflita. Mas Deus sempre cuidando de mim. Aí quando chegou na quinta-feira, a gente marcou um ginecologista, porque eu não tinha conseguido marcar com a minha médica. Ela não tinha horário, eu queria saber o que eu tinha, fazer um ultrassom rápido ali para saber realmente o que eu tinha. E naquela quinta-feira eu fiz um ultrassom, e naquele ultrassom que o ginecologista, o médico, fez, eu tava com infecção nas 2 trompas. E infecção nas trompas, se não for curado rapidamente, a mulher pode ficar estéril. E ele disse assim que eu tava com infecção nas 2 trompas. E que era pra mim tomar remédio rápido, porque a infecção já tava, né, forte, assim, ele falou. E eu tava sentindo muita dor mesmo, eu não me aguentava de dor.
nem cheguei no culto porque eu tava com muita dor, mas no final do culto eu parei na frente da minha igreja e pedi para um irmão orar por mim. Ele orou, eu vou dizer para vocês que a dor ela aliviou, mas ela não chegou a passar. Aí eu cheguei na casa da minha mãe e eu disse assim, mãe, o pai ora por mim. Eu falei pro meu pai, eu disse, pai, o pai ora por mim porque o médico falou que é isso, e eu tô sentindo muita dor. E o meu pai orou por mim. Quando foi no outro dia, eu já não tava sentindo mais dor. Eu acordei, na verdade naquela noite eu já fui dormir bem, né? Não tava mais sentindo dor. No outro dia eu também não tava mais sentindo dor. E aí a gente conseguiu marcar uma consulta. Daí como a gente viu que a situação não estava resolvida, a gente pegou e correu lá no consultório da doutora, que era a médica da Paula, e pedimos com urgência, se possível, para eles marcar um horário para nós, porque a gente não tinha como sair dali sem ela consultar a Paula e ver o que a Paula tinha, porque a gente estava desesperado, a gente achou que era tumor, era câncer, então a gente estava assustado. Porque em exame de urina, de farmácia, nada mostrava que era gravidez. Nada, exame de sangue, foi feito 2 exames de sangue. Nada mostrava. Nada, E daí a médica me avaliou. Daí nisso a médica, ela tinha uma cirurgia marcada, e no final das contas a cirurgia foi cancelada, então ficou sobrando aquele horário, né? E bem no horário que a gente bem chegou. Quando a gente chegou no consultório. Pedindo pra ela um horário pra ela me ver, né? A gente vê Deus até nessa situação, né? Daí ela ligou no hospital, não deu certo lá a cirurgia, e ela acabou me atendendo. Pra glória de Deus. E quando ela me avaliou, ela disse assim, Paula, você não tem nenhuma infecção nas tuas trompas, você não tem tumor, você não tem nada. O que você tem é como é que ela falou? Óvulo. Um óvulozinho Está se formando. Que está se formando e possivelmente ele pode se tornar um bebê. Ela disse assim pra mim, que possivelmente ela não tinha certeza, mas ela que não queria deixar a gente assim na expectativa, mas que possivelmente podia ser um bebê. Aí se passou, né? Aí no domingo, isso foi numa sexta-feira, no domingo eu caí da escada. Já tava grávida, caí de bunda na escada de costa, deu um calo nas minhas costas, o inimigo já furioso, porque eu desci aquela escada de salto, de pantufa, aonde eu moro, e aquele dia eu fui descer, né? Deslizei do primeiro degrau até o último, né? Praticamente, fui quase parar debaixo do carro. Misericórdia. Mas assim, a gente vê a fúria do inimigo, porque eu já tava grávida. E se Deus não tivesse me protegido naquele momento, talvez eu poderia ter perdido o bebê já, porque ele era muito novinho. E vocês sabem, a mulher tem que cuidar, porque pode ter descolamento de placenta. Mas graças a Deus, Deus me livrou, Deus guardou aquela criança, mesmo a gente não sabendo se era um bebê, né? Se era um bebê. Porque na verdade eu já sabia, né? Eu sempre te falava, né? Não que eu sabia, mas eu já te falava, sempre te confortava, né? Eu dizia, não, essa dor é por causa da gravidez, a dor não sei, é por causa da gravidez, sempre te falava, mas eu ficava assustado pra mim, eu guardava pra mim. Até uma vez eu falei pro Paulo, eu disse pra ele, né, que os exames teu deu alterado e tal, eu guardei pra mim aquilo pra não te assustar, entende? Então, só que até a gente pulou a parte que Deus falou comigo, né? Porque a gente foi num culto em Blumenau, na congregação do pastor Carlos Bossini, né? Acho que foi uma das melhores igrejas que a gente foi até hoje, porque a presença de Deus se manifestou de uma forma grandiosa naquele lugar. Foi muito lindo o que Deus fez naquele dia. Meu Deus, olha, incrível, incrível. A igreja está de parabéns, o pastor está de parabéns, porque é uma igreja muito abençoada. Dá para ver que é um homem de Deus mesmo, que o pessoal que está lá são pessoas que buscam verdadeiramente a Deus. A gente chega na igreja e a gente já sente a presença de Deus. E Deus falou comigo também. Deus falou com a gente, né? Falou com nós contigo dois. No teu particular, comigo no meu particular. E quando a gente estava no último dia indo embora praticamente, que eu já estava guardando o nosso material, um irmão estava indo embora e ele resolveu voltar e olhou para mim e disse, ó, daqui a pouquinho você vai ser pai. Final de julho.
E naquele momento ali eu confortei meu coração porque eu tinha muito medo. Como a gente vive da obra, a gente vive do ministério, então a gente depende da ajuda das pessoas que convidam a gente A para ir nas gente não igrejas. cobra, mas tem gente que dá R$ 50, dá 60, dá 100. E é difícil você viver o mês todo com R$ 100, né? Então, assim, é complicado você ter um filho. Você tem que crer muito mesmo, ter muita fé, crer no que Deus está falando, que não vai deixar faltar nada. E bola pra frente, né? E tu sempre falava, né, que Deus vai sustentar, tal. A minha fé, né? Eu só dizia, que amor, não se preocupa, porque assim, ó. Eu sempre dizia pra ele, amor, não se preocupa, porque Deus disse que tá guardando a nossa vida. Deus já não deixou faltar nada. Deus deu uma casa, Deus deu um carro, Deus deu tudo pra nós. Deus deu um casamento maravilhoso, de uma forma que meu pai e minha mãe, pelas nossas condições, ele não poderia ter, mas Deus fez tudo assim, tudo lindo, tudo maravilhoso, do jeito que a gente sempre sonhou. Entende? Então, assim, eu dizia pra ele, amor, Deus vai dar um filho para nós, mas Deus vai sustentar, Deus está sustentando, Deus está guardando a gente. Mas não que eu não tivesse fé, né? Só que a questão do homem, a maioria das vezes, é ser o provedor da casa. Então, como é eu quem paga as contas, então a gente fica preocupado, porque a gente tem as despesas, ainda mais um bebê não é fácil, assim, tem a questão de despesa também. Só que naquele momento que Deus falou comigo, eu joguei tudo isso pro alto. Eu disse, meu Deus, agora não tem, eu não vou mais me preocupar, porque eu sei que se Deus falou, é Deus que está cuidando e Ele vai dar toda a providência. Porque aquele momento que a gente estava vivendo uma prova muito grande, assim, financeiramente, de certa forma. Não que a gente, né, esteja super bem, mas Deus está dando providência para a gente viver cada dia o seu dia e não faltando nada, graças a Deus. Necessário. A gente tem tudo, assim, não precisa se preocupar com comida, Deus tem dado tudo. Só que a gente está vivendo um momento muito difícil. Porque tem mês que a gente, né, acha que vai dar um tanto, tem outro mês que dá tanto, às vezes não dá. É porque não é uma certeza, não tem um valor certo, a gente depende da ajuda dos irmãos. E naquele momento a gente tinha ganhado poucas ofertas, até algumas ofertas de valor um pouquinho baixo. Tanto que quando eu levei ela no hospital para consultar, foi porque a gente não tinha muita condição de pagar um médico para fazer uma consulta particular. Só que daí a gente ficou tão desesperado que aquilo que a gente tinha, a gente não, só que antes, ganhou, né? Antes aconteceu, que foi o dia do meu aniversário, que a Paula preparou uma festa, fez uma surpresa, daí convidou um bolinho, né? Convidou a família toda, convidou a parte da família dela, a minha família, e nisso, conforme as pessoas iam chegando, meu pai chegou, me deu uma quantia em dinheiro, minha irmã chegou, me deu outra quantia em dinheiro, a avó da Paula chegou, deu mais uma quantia em dinheiro, e no final das contas, deu uma quantia que deu para fazer as duas consultas, porque a gente consultou o primeiro médico que ele deu um diagnóstico de trompas, infecção nas trompas. Então a gente teve que pagar novamente para a médica examinar da maneira correta, né? Então deu para pagar as duas consultas. Deus cuidando de deu tudo para já, pagar o dízimo. Tudo. Deu para pagar o dízimo e ainda sobrou um dinheiro para a gente abastecer o carro. Deus cuidando de tudo. Deus cuidou de tudo naquele dia do teu aniversário, né? No dia do meu aniversário. Que tanto que deu para suprir todas as necessidades. E depois ainda a gente foi... Logo na segunda-feira, depois que Deus falou comigo, a gente foi na van passear, porque aqui em Rio do Sul a gente Deus falou domingo à noite com ele que ele ia ser pai, que era para ele se preparar para ser pai. E domingo à noite, sábado de noite, a gente foi na van. Não, segunda. Segunda, gente, desculpa. Segunda de noite a gente foi na van. Segunda, e tu me contou, né? Só que a gente foi para passear, daí a Paula tava precisando de roupa também, a gente, né, pegou a oferta que a gente tinha ganhado e fomos comprar roupa. E nisso eu peguei... Uma peça de roupa, né? E eu peguei e fui para outro lado, né, porque eu não tinha falado, Deus tinha falado comigo, né? Daí ele peguei e fui pro outro lado e voltei com uma roupinha. De neném. E, né, com o sexo da criança que a gente já Deus tinha falado tinha pra falado. nós ano passado, que ia ser né? E daí ele já veio com a cor da roupinha do neném, com a cor da roupinha. Já peguei e olhei pra ela, vamos comprar? Daí eu ela disse, perguntou por que tu vai comprar? Porque eu sempre venho aqui, tu nunca quer comprar. Daí ele disse, não, amor, vamos comprar, porque Deus falou comigo ontem
que é pra me preparar porque eu vou ser pai. Aí a gente foi lá, Daí a gente comprou, comprou né? uma roupinha. Só A uma primeira roupinha a gente roupinha, comprou? né? A roupinha e mais alguma coisa. Cobertor. Cobertorzinho azul tava na promoção, a gente aproveitou. Não. Ninguém ouviu. Vamos continuar. E daí. Ah, gente, meu Deus, continua. Ai, meu Deus. E daí. Ah, irmão, desculpa, meu Deus. Tá, e daí. Vamos continuar, amor. Continua. E daí... Ai, não. Ai, mulher é mulher, não adianta, né? E daí, irmãos? E daí? Amor, continua, eu me perdi. Vai. Agora tem que falar, né? Não, tá, vamos, vai. Daí, irmãos, a gente fez o... Ouvimos sim. Tá, gente, eu sei que vocês ouviram. Tá, então, vai, amor, continua. Agora eu nem lembro onde a gente terminou. Não. Aí Daí a gente depois comprou as roupas e veio pra casa. e veio pra casa. Daí a Paula já arrumou um lugar no guarda-roupa. Já só pra tirei os roupa. negócios lá que não servia, enfiei no banheiro lá e enfiei tudo aquilo que, né, as coisinhas que a gente ia comprar no banheiro. No banheiro não, calma. A gente guardou tudo no guarda-roupa, onde eu enfiei a parte lá pro neném. E daí, como vocês acompanharam, a gente viu que era realmente um bebê, que eu estava grávida. E hoje a gente descobriu... Hoje a gente descobriu Não, que... tem que mostrar isso aqui primeiro. Aí eu guardei o papel da trufa. E a gente estava conversando em casa que o nome do neném seria Samuel, que a gente gostava desse nome. A gente chegou na igreja... Logo que a gente casou, né? A gente começou a pensar em nomes de bebê. de bebê. Porque assim, ó, eu falava sempre pro Maico, eu quero um filho. E ele dizia, não, amor, vamos aproveitar. E eu sempre dizia, eu quero um filho, eu quero muito ser mãe. E daí, aqui está o papel da trufa. E a gente conversou sobre Samuel. E Deus disse, que usou a profeta, dizendo que ia ser o Samuel. Ela chegou, apontou na minha barriga e disse assim, o Samuel tá vindo. Ela falou, o Samuel tá vindo. Então, desde lá, a gente deu uma promessa. Na van, compramos o cobertor azul. O cobertor azul, a roupinha azul. A roupinha azul. Né? Nem sabendo se eu tava grávida ou não, porque na época eu ainda não tava grávida quando a gente foi na van. Eu ainda não estava grávida. Daí o vô chegou pra visitar e deu um Samuel, carrinho, porque ele também ele tinha certeza que era Piá. Piá. Na verdade, todo mundo dizia que era Piá por causa das profecias, ele aquilo brigava, que Deus tinha porque falado. quando falava que era menino, ele brigava, disse, eu tenho certeza que é rapaz e vai ser rapaz e pronto. Então ele provavelmente deve estar assistindo, então ele acertou. Parabéns, vô Parabéns. Sabino. A gente já sabia, porque Deus já tinha falado, a gente crê naquilo que Deus promete. Deus fala. E para quem não acredita em profecia, ou para quem nunca ouviu Deus falar, a gente se surpreende porque uma mulher que mora nos Estados Unidos, né? Que nunca me viu na vida. Que nunca nos viu na vida. Que não sabe o que eu tô passando. Que não conversa com a gente, que não conhece a nossa história, a não ser o que aparece no Facebook. Ela simplesmente pegar e falar para Paula assim, chegou o momento de você ser mãe e eu sugiro que você coloque o nome de Samuel. Ela lá em outro lugar. Em outro lugar. Então, para quem não acredita, para quem não conhece o poder de Deus e a fidelidade que ele tem com a gente, de ele prometer e cumprir assim, tudo à risca, tudo que ele falou, ele cumpriu da forma, né, correta, assim, sem deixar a gente com dúvida nenhuma. Então, é só mais um testemunho para vocês. E aqui, ó, tem tudo os prints, ela contando, ó. Até eu vou deixar aqui para depois vocês assistirem de novo. Daí depois vocês... a gente posta no eu Facebook, até posto, se vocês quiserem, aqui debaixo nos comentários, os prints da moça me dizendo que Deus tinha dado um sonho para ela. E a gente creu naquilo que Deus tinha falado, naquilo que Deus prometeu. Aí a vovó Simone e o vovô Paulo deram um sapatinho deste, como vocês já viram, né? E a gente foi comprando tudo azul, crendo naquilo que Deus tinha falado, que ia ser o nosso Samuel. Aí a gente comprou também uma bolsa azul, crendo que ia ser o nosso Samuel, né? Antes de saber, né? Antes de saber, crendo. Não, de ter certeza. Né? Eu já tava grávida, né? A gente comprou semana passada. Semana passada. Crendo que estava grávida, daí a moça até falou assim, deixa com a etiqueta que dá pra trocar
se for uma menina. Daí eu disse pra ela, você entende sobre profecia? Aí ela disse, aqui na loja as pessoas são crentes, eu entendo mais ou menos. Eu disse, Deus disse que vai me dar um menino. E eu creio que vai ser um menino, por isso que eu estou levando essa cor. E, graças a Deus, hoje, vimos aquela coisinha, né? Aquela coisinha linda, nosso Samuel, né? E Samuel porque Deus ouviu a oração, né? Samuel significa Deus ouviu a minha A oração. gente é apaixonado pela história de Samuel. A Ana, né, que não poderia ter filhos. E a gente tá na maior expectativa, esperando, né, ele nascer, para que ele venha fazer a obra junto com a gente, nos caminhos do Senhor, para que a gente possa ensinar ele no caminho que deve andar. E desde já a gente pede oração para quem está acompanhando a gente, para que ore, para que dê tudo certo, para que Deus venha fazer a obra completa aí, porque E também, ele já prometeu e vai fazer. Desculpa interrompendo, mas tem muita gente falando, pedindo a minha caixa postal para enviar presente pro neném. Então, assim, eu quero falar para todo mundo que, como vocês já sabem, é um menino, e a gente vai alugar uma caixa postal para vocês mandarem aquilo, né, presentinho e tal. Desejar, o que né? vocês quiserem, porque tem muita gente já pedindo caixa postal. E daí eu posto, quando a gente alugar, eu posto no Facebook. E vocês mandam o que vocês quiserem, tá? Né? Então é isso que a gente vai falar pra vocês. O objetivo de a gente fazer esse vídeo é para que vocês ouçam mais um testemunho, né? Mais um não, mais diversos testemunhos, porque Deus é tremendo. E o que ele já fez na vida da Paula, que todo mundo já conhece, ele só continua fazendo cada dia mais, vem operando mais e mais milagres. É milagre atrás de milagre, né? Então, a minha vida, ela é feita de milagre. Então a gente vive para a glória de Deus, para fazer a obra de Deus. E tá aí. Quer dizer pra você, creia no que Deus te prometeu. Talvez faz anos já que Deus te prometeu alguma coisa, mas creia, porque Deus vai prometer. Deus vai cumprir o que ele prometeu. Não sei quanto tempo demore, mas Deus vai cumprir, porque quando ele promete, ele cumpre. E o nosso Samuel tá a caminho, tá? Então é isso que a gente ia falar pra vocês. Um beijo, que Deus abençoe. E vamos acompanhar agora o nosso Samuel crescendo, né? Tá grande já, né? Tá com 4 meses quase, né? Quase 4 meses já. Daqui 6 meses o Samuel chega, tá? Vai ser lindo que nem a mãe. Beijo!